Eu sou Adir Habib, estou aqui no estúdio do Advogue TV, ao lado do meu amigo Rafael Couto, parceiro de outra jornada. E Rafael, hoje estamos aqui, quem é o nosso convidado? Faça as honras da casa, Rafael. Primeiro eu gostaria de agradecer, doutor Rabir, agradecer, meu amigo, por mais uma oportunidade aqui de estar nessa casa, nessa brilhante casa do Advogue TV. Então hoje eu tenho convicção também que com a presença de Paulo Cavalcante, empresário, presidente da Associação Comercial da Bahia, escritor do livro E aí, isso é da minha conta? Reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora. Nós teremos realmente um bate-papo aqui, muita profundidade de muito assunto e muito conhecimento. Então, Paulo, sem mais delongas, por gentileza, se apresente aí para os telespectadores. Quem é Paulo Cavalcante? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra para mim. Fico muito satisfeito em poder, em cada canto, né, desse país, que a gente poder estar transmitindo, passando exatamente essa ideia da consciência cidadã participativa. É importante. Eu acho que a transformação do nosso país só vai existir quando a gente acreditar que a gente precisa exercer a nossa democracia participativa. Essa é a ideia. Quando você faz o livro provocativo E aí, isso é da minha conta, a ideia é provocar, sim, né? A ideia é chamar a atenção de que a gente acha que as coisas não têm nada a ver com a gente. A gente não tem inteligência cidadã. Veja bem, com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não tenha condições de aprender e de sair da nossa da fase infantil de cidadania para a nossa maturidade. Então, eu sou Paulo Cavalcante, eu sou ativista da função social da empresa, eu sou empresário nato, nasci com esse talento de empreender, acredito no nosso país, acredito no Brasil, acredito na nossa Constituição Cidadã de 1988, que eu estou buscando é a evolução, é a maturidade da nossa nação, é através exatamente da gente exercer, né, o conhecimento, a educação, o que é efetivamente cidadania, para que a gente possa ter um país que, quando a gente está na Constituição, mais próspero, bem-estar social, indistintamente para todos nós, né? Essa é a ideia. Então, além de Paulo Cavalcante, já que ele falou quem é Paulo Cavalcante, eu hoje estou presidente da Associação Comercial da Bahia, né? Uma questão passageira, mas uma ferramenta fundamental para como o associativismo capaz de promover exatamente a divulgação, ou seja, promover a informação, trazer essa consciência participativa para a cidadania, para o cidadão, para a poli, né, para a nossa sociedade. E isso você só vai fazer se você tiver a união, né? Ou seja, como digo, sentimento de unidade e pertencimento. Você não vai conseguir sem a classe empresária, sem a classe associativista, sem entidades, sem a sociedade civil organizada, sem nós, sem vocês e nós advogados, que eu esqueci de dizer, eu também sou advogado, perfeito. Apesar de ser um estagiário de 6 anos, sou advogado, né, mas sou estagiário, tenho 64 anos, né, casado, 2 filhos, 5 lindíssimos netos, né, e aí quando você ama, você vê que é sim da nossa conta, né? Ele vai ser por nossa conta ou por medo ou por amor, né? Mas no nosso caso, eu acredito que a gente divulgar pelo amor vai ser bem mais fácil as pessoas compreenderem. É sim da nossa conta e é disso que nós vamos falar aqui. Eu estou à sua disposição. Pau na máquina. Mas é isso, tá vendo aí? Perfeito. Olha só, primeiro, coisa, eu gostaria de falar alguns princípios aqui, inclusive que estão no livro de Paulo, que ele falou já da questão da função social da empresa. Quais são os princípios constitucionais? Eu vou citar aqui que eu anotei. Inclusive, estão no livro. Redução das desigualdades sociais, artigo 170, inciso 7º. Busca do pleno emprego, artigo 170, inciso 8º. Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 8º. Valorização social do trabalho, artigo 1º, inciso 4º. Solidariedade, artigo 3º, inciso 1º, promoção da justiça social, artigo 170, caput,
e o princípio da livre iniciativa. Então, observem o seguinte, o que Paulo está trazendo aí da questão da função social da empresa, Paulo sempre está de acordo com a Constituição. Fica até na dúvida qual seria o livro de cabeceira de Paulo, se seria a Consciência Cidadã ou a Constituição. Creio até que são os dois. Mas vamos lá, Paulo. Você também, eu sei que é dono da terceira maior empresa de produtos químicos, de distribuição de produtos químicos do Brasil, quarta maior da América Latina. E diante já desses, vamos dizer, sucesso profissional nas suas empresas, como é que de onde vem esse propósito tão grande em fazer essa grande transformação? Como você mesmo se fala, que tem o objetivo de transformar o mundo e também o Brasil. Então, de onde é que vem esse propósito? Rafael, você veja, meu querido, que Rafael realmente ele fez 3 perguntas, né, de vez. Não, ele fez aí um apanhado da Constituição, né? Não, ele pegou fundamentos, princípios. O que ele pegou que está no livro, né? Ele foi, quando eu falo da função social da empresa, é o fundamento. E ele disse, por isso que ele perguntou se eu estava com a cabeceira da cama, a Constituição, ou se eu tinha o meu livro, né? Na verdade, o meu livro é apenas a expressão, né, do que a gente aprendeu nas faculdades, na escola, nosso pacto social. Nós fizemos um pacto social, né? E esse pacto social ele veio com a influência tanto da França, da Europa, né, do socialismo, na questão social, da dignidade humana, da pessoa humana, perfeito, e também do lado dos Estados Unidos, né, da livre iniciativa, do capitalismo, né? É interessante entender como nós, apesar das pessoas reclamarem, né, que diz que a gente fez uma salada na nossa Constituição, não, eu achei que ela foi, na época, a mais, eu acredito que até hoje, tem 35 anos, fiz agora dia 5, 35 perfeito, anos, mas ela foi, eu diria que a mais completa em relação à livre iniciativa, construção cidadã, a valorização do indivíduo, né? Mas ela trouxe também o social, ela trouxe exatamente todos nós somos iguais, indistintamente perante a justiça, nós temos direito à educação pública com eficiência, saúde pública, segurança pública, moradia, né? Está lá na Constituição Federal. Então, quando eu falo da função social da empresa, como empresário, só corrigindo, eu fui o empresário, né, da terceira maior distribuidora de produto químico do país, a quarta América Latina. Fui, não sou mais. Perfeito. Lembre que está no meu livro também, 2011, nós estamos em 2023, houve a intitulada Operação Alquimia, aonde eu e outras pessoas eram uma organização criminosa internacional bilionária. Nós tínhamos 23 bilhões. Está no livro também, no QR Codezinho, a história todinha. Né? Então, veja bem. E que foi um estúpido, né, erro, um tsunami de erro provocado pelo Estado brasileiro. Né? Como eu digo, assim como a empresa tem função social, o Estado tem função social, ninguém discute isso, porque ele foi feito exatamente para nos servir. As instituições públicas, controladoras, fiscalizadoras estão aí, né? As instituições públicas estão aí para servir ao povo brasileiro, à nação brasileira. É uma coisa legal, né? E a empresa privada, livre iniciativa, propriedade privada, não vamos esquecer disso. Né? Propriedade privada, livre iniciativa, né? O direito. E quem é que mantém? De onde é que a gente tira a renda para manter a função social do Estado, para manter o Poder Judiciário, para manter a polícia, para manter tudo que a gente tem, instituições, saúde pública, segurança pública, vem dos nossos impostos. Nós pactuamos que nós iríamos aumentar a carga tributária do país para financiar, pagar. Né? Imagine o Brasil como condomínio, que eu vou dizer, se vou chegar lá porque é o condomínio, e a gente vamos pagar uma taxa maior de condomínio porque nós queremos que nosso país seja primeiro mundo. A gente quer todo mundo educado, né? A gente quer segurança, a gente quer moradia, a gente tem dignidade humana, função social da empresa. Por isso, todos esses artigos que você leu aí. Aí quando você tem o Estado cometendo o que eu chamo de autocanibalismo, é quando o Estado come-se, é quando o Estado pega uma empresa jurídica, né, suporte de receita do Estado, e ela pega e destrói ela, acusando-a de organização criminosa, uma empresa formal, estabelecida formalmente, e ela erra. Né? Por que erra? Porque o erro é inerente ao ser humano, a gente sabe disso, né?
Sim, O erro não é verdade, da pessoa jurídica, nem do Estado. Faz parte da humanidade. A gente não pode, como eu digo, né, eu tenho algumas provocações que eu faço, que eu digo assim, a gente não pode deixar de acreditar no judiciário porque um juiz cometeu um equívoco. A gente não pode deixar de acreditar na nossa polícia porque um policial se envolveu com corrupção. A gente não pode dizer que a classe empresária tem que ser criminalizada, demonizada, porque um empresário sonegou imposto. A gente não pode, né, generalizar. Toda generalização vai cometer equívoco, e as funções sociais, tanto das instituições públicas como a função social da pessoa jurídica, da empresa, ela está na nossa Constituição Federal. Então, aqui eu tentei responder da pergunta que você fez. Perfeito. A primeira pergunta que eu estou dizendo a você, a função social da empresa, a questão exatamente do ativismo, porque eu comecei a verificar que as pessoas começaram a demonizar e criminalizar a essência do suporte de receita do nosso Estado, né? Que você sabe que o nosso tributo é cobrado no produto. Né? É um equívoco o cidadão brasileiro, como eu falei, que ele é infantil em relação à cidadania, ele não tem conhecimento de que ele, mesmo desempregado, mesmo ele no barraco dele, desempregado, quando ele levanta para fazer suas necessidades, quando ele ligou a luzinha do barraco dele, o reloginho começa a rodar. Quando ele dá descarga, o reloginho começa a rodar. Quando ele sai e pega o metrô, o ônibus dele, está embutido naquela passagem o imposto, todos os impostos. Então ele paga imposto até na camisa que ele veste, na roupa que ele está vestindo, na comida que ele come. Ele paga imposto em tudo. Até quando ele recebe auxílio, que ele vai comprar com o auxílio dele alguma coisa, ele está pagando imposto. Então somos nós que mantemos esse Estado. Mas nós não temos, aí vai a questão, o sentimento de pertencimento. A gente não se sente pertencente a essa nação. A gente não acha que o Estado é nosso. A gente não sabe que a primeira grande propriedade, o primeiro grande bem que o cidadão, quando nasce, tem certeza que é dele, é ser um patriota, é ser um brasileiro, é ter direitos de cidadania. Está na Constituição. A gente só percebe isso, eu vou fazer uma provocação, eu estou falando muito, mas você não, tá ótimo. Mas se você parar para pensar, quer ver como a gente percebe quando eu costumo falar que ouvir Paulo sempre é uma aula. Mas olha que você entendeu, olha como é interessante essa provocação agora. Hamas. Perfeito. A guerra atual, hoje nós estamos dia 13, né? Inclusive hoje é dia de um movimento que ele vai na Bahia, que aconteceu, você vai lembrar, no comércio. Lembra da guerra que teve no comércio, cavalaria, os cavalos passando por cima, matando as pessoas e tal. Briga, né? Brigando exatamente sobre isso. Os empresários se revoltando contra o governo e tal. Mas vamos ao Hamas, vamos a Israel. Nós estamos agora torcendo para os nossos brasileiros voltarem para casa. Olha que legal. Emocionados, né? Sim. Então veja como agora fica claro o valor da nossa casa, da nossa nação, do povo brasileiro que está lá em Israel, ou está lá na Palestina, na Palestina, tentando ser repatriado, trazer para cá, e a gente torcendo, tomara que ele consiga. Olha como agora isso fica claro, né? Quando a gente fala assim, fica claro para vocês, poxa, é verdade. É importante de você ter o seu espaço, né, geográfico, onde você pode habitar em paz, né? Que é o seu país, chamar de sua nação. Sim. Né? Ou seja, você saiu daqui para buscar uma boa vida em algum lugar, mas na hora que o negócio pega, você quer voltar para sua casa. Isso acontece quando a gente briga com a mulher e volta para casa dos pais, não é isso? Quando a gente perde o emprego e volta para casa dos pais, não é isso? Então, quer dizer, nós estamos voltando para nossa casa. É o nosso país, mas esse sentimento de pertencimento, de união, de unidade, Perfeito. Ele precisa estar presente. E a gente não tem essa consciência. A gente não dá educação nas nossas escolas, não dá educação nem cultural. A gente, como eu digo, desculpe, depois que eu falei nação, eu falei de condomínio. A cultura nossa não nos deixa nem a gente participar das reuniões do nosso condomínio. A gente não quer descer nem para participar das reuniões de condomínio, de condomínio de prédio. Tem gente que não tem prédio, mas no seu bairro. Ou que seja, até do baba, até do futebol. Vamos decidir jogar bola, mas quem vai para a reunião para organizar? Pouquíssimo. Agora, bater o baba, todo mundo quer. Essa é a ideia da condomínio, é diferente, todo mundo reclama. Reclama do WhatsApp, reclama de tudo, mas não vai participar. Mas depois reclama quando é roubado, depois reclama quando a conta não fecha, da taxa extra do condomínio, reclama das situações que a gente não foi lá. Fique à vontade. Eu lembrei aqui, Paulo,
essa Deixa eu contar uma coisa. Quem falou de futebol. Porque eu tô empolgado demais. Você tem que... Diga, rapaz. Tô empolgante aqui. Vamos lá. Quem falou de futebol. Senão ele vai deixar você perguntar nada. Fique tranquilo. Rapaz, Eu lembrei que assim, o brasileiro às vezes tem aquela cultura, principalmente em relação ao futebol. Chega a Copa do Mundo, todo mundo para, veste a camisa da seleção, torce pelo país e muitas vezes se indigna até com o time de futebol. Você botou muito claramente aqui no livro. Se indigna com dirigentes, com técnico, com jogadores. E em relação à saúde pública? E em relação, por exemplo, à segurança pública? A gente não vê esse tipo de comportamento em relação aos cidadãos. Então a gente sempre traz essa questão do que o futebol realmente, como o Paulo fala bastante aqui, faz parte da cultura do nosso povo, do nosso Brasil. Importantíssimo. Importantinho, fundamental, mas até mesmo para que a gente possa adentrar nos estados é importante ter segurança pública. Então essa contextualização assim, é importante até para o nosso lazer. É fundamental que esses direitos, segurança pública, saúde, educação pública, sejam assegurados. E Paulo falou também da questão aí, eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Habib também, só para... Estou preocupado agora, Habib. Eu acabo me empolgando aqui, falar, então. Acredito que a Habib também esteja um pouco mais curioso, eu acho que sinto-se à vontade, até porque Paulo, sei, né, que um dos propósitos foi a Operação Alquimia. Então, fale um pouco mais assim para o telespectador saber o que foi realmente essa Operação Alquimia, o que é que aconteceu. Primeiro, vamos lá de novo, né? De novo, você viu como ele bota uma pergunta da outra. A primeira que você falou, a primeira que você falou, que a gente falou do futebol, que a gente falou do dos planos de saúde, que está tudo aqui no livro que eu coloco realmente. Eu dou exemplos muito fáceis de serem percebidos, porque a gente precisa exatamente conscientizar. Ou seja, eu não acredito em Salvador da Pátria. Né? Ou seja, não vai existir um único presidente ou governador que vá solucionar o problema da nação deste tamanho. Então eu acredito que se a gente precisa, o cidadão brasileiro precisa entender que a terceira via, a quarta via, somos nós, está na Constituição Federal, né? Somos nós, todo o poder emana do povo, né? Que vai ser representado, que ele vai exercer ou através da representatividade, que é a nossa eleição, que vai lá ele, ou diretamente. Não é assim? Então, também diretamente, você tem um plebiscito, lei popular, você tem exatamente os observatórios das escolas públicas, você tem as comissões mistas, você não vai para lugar nenhum, você não participa de nada. Você não tem sequer, não sabe nem que você votou. Essa é a maioria. Né? A gente vê escândalos como dizendo que a pessoa vendeu o voto, tal, que é absurdo. Né? Quer dizer, a gente não tem, como a gente não tem conhecimento, é o que eu digo, é o que eu chamo até. Essa é a mesma coisa que você me dá um livro, né, que eu não sei ler, um livro de chinês lá, ou até inglês mesmo, que eu não sei. Vou tentar ler e fazer uma prova. Como é que eu vou fazer uma prova de uma coisa que eu não consegui interpretar, não consegui ler? Né? Então, a partir desse momento, você entende. Se eu não tenho conhecimento da minha Constituição, dos meus direitos, eu não tenho conhecimento, como é que eu vou ser obrigado a votar? Né? O voto, veja bem, o voto, a obrigatoriedade do voto, se lhe dá primeiro um preparo, sem traçar um planejamento estratégico. Primeiro ano, nós vamos fazer com que X% da população brasileira já esteja em condições de entender o que é a Constituição Federal, entender o que é cidadania, entender seus direitos. Aí sim esse pessoal vai tocar o barco para poder exercer o seu direito. Quando você não dá cultura, não dá educação, aí vem a questão da educação que eu falei da saúde. Ora, a gente espera nosso time de futebol no aeroporto. A gente sabe quem é o presidente do time, o técnico do time, escala o time um por um ali. E quando cai para a terceira divisão, ou para a segunda divisão, talvez até o nosso Bahia caia aqui, o Vitória já subiu, graças a Deus, né? Que eu não fique tranquilo, porque é uma coisa que eu não participo de futebol. Não que eu tenha nada contra quem gosta, não. Só que realmente eu não consegui me apaixonar por futebol, tá? Mas imagine, o Bahia cai para a terceira divisão, o pessoal vai esperar. O time se não me engano, foi do Cruzeiro, invadiu o estádio de futebol agora. Cruzeiro foi. Para dar pau, bater nos jogadores do time, foi a confusão daquele. Imagine o tipo de exposição que as pessoas têm em relação ao futebol. Você já pensou se o povo brasileiro tivesse essa consciência para cobrar
a eficiência, que está no artigo 37 da Constituição Federal, da escola pública e do posto de saúde público, que maravilha. Seria Seria maravilhoso, Seria hein? o melhor dos mundos. Imagine se a escola pública, o cara soubesse, meu filho perdeu de ano. Por quê? Quem é o professor? Quem é o diretor da escola? Quem é esse técnico que está ensinando meu filho? Quem é o secretário de educação, o secretário de saúde do nosso estado, nosso país? O que é que a gente faz pela nossa educação, que nós temos direito, pagamos imposto e a gente não tem a confiança nela, né? É engraçado, você judicializa seu plano de saúde se você não for atendido como você tinha sua expectativa. Judicializa, nós advogados aqui, Sim. E aí quem é que vai dar a decisão de não tem que cumprir? O juiz, o Estado. Mas quem judicializa contra o Estado, que tem a obrigação de prestar o mesmo serviço que você judicializou para o plano de saúde, para dar aquele mesmo remédio que você tinha que tomar, como o meu amigo Rafael, por exemplo, que quando ficou doente, teve o problema dele, judicializou para o plano de saúde e para o plano de saúde dar a ele o garantido que ele tinha. Mas ele não judicializou, eu estou me provocando de propósito. Ele não judicializou contra o Estado. Faz parte. Que tinha o direito de fazer isso, ninguém pensou, não, você tem direito para um plano de saúde só não, o Estado também, ele tem que lhe dar. Você tem o direito, você Obrigação paga. deles. A obrigação está lá escrito. A gente não tem essa consciência. É mais fácil olhar ali, é mais fácil parar uma fábrica e fazer a greve porque faltou o plano de saúde. Mas não para, não vai. Ao contrário, você encontra um código do consumidor em cima de qualquer balcão que você atravessar a rua aqui, for no Shopping Salvador, Shopping Barra, Shopping Pituba, Shopping onde você quiser. Mas você não encontra o mesmo código do consumidor em cima do balcão, nem das suas escolas públicas, nem dos seus postos de saúde pública. Sabe o que você encontra na porta? Um policial. Para não deixar você reclamar. Agora, Paulo, você fala, né, em consciência cidadã, num país que eu vejo, e a gente tem um problema cultural muito grave, tá? Porque é um país onde se acostumou ao assistencialismo. E, na verdade, é o assistencialismo pelo assistencialismo. Perceba, o que acontece na época eleitoral? Os políticos, eles vão de bairro em bairro, de porta em porta, batem nas portas, pegam criancinhas no colo, tomam um cafezinho. Em todo lugar que ele vai, ele toma um café, ele conversa com todo mundo. Mas depois que ele se elege, o que é que acontece? Ele se encastela, tá? Ele se encastela e agora o seu eleitorado, para chegar perto dele, tem dificuldade, porque ele está cercado de seguranças. Ele agora se protege. Então, e as pessoas acham que isso é normal, isso está certo, está perfeito, porque ele é o poderoso, é o prefeito, é o deputado, é o governador, é o presidente. As pessoas não têm consciência de que não importa o cargo que ele está exercendo, ele é um empregado público. Um empregado público pago com o dinheiro da população, pago com o dinheiro do povo, como você bem colocou, pago com os impostos, porque o único dinheiro que o Estado detém, que o país detém, é o dinheiro que ele arrecada dos impostos. É o nosso dinheiro. Então você percebe, as pessoas, elas acham que isso é natural, elas não têm consciência do direito que elas têm. Ela não tem consciência do direito de cidadania que ela pode exercer, porque aquele que está lá, o presidente da República, é o empregado público, é o empregado dele que o elegeu, está lá a serviço. Então fazer uma obra é o dever dele, cuidar bem da população é um dever dele, e a gente vê que normalmente essas coisas não acontecem como deveria acontecer. Então a gente tem um problema muito grave. Eu lembro, e aqui só para que a gente contextualize, durante a campanha presidencial, o que a gente via? Eu digo que eu achava aquilo assim deprimente, triste. Eu fiquei muito triste, porque a gente via os principais candidatos, inclusive, quando se digladiavam nos debates, aí um dizia, não, eu vou garantir uma bolsa de R$600 para o cidadão. Aí o outro diz assim, eu vou dar os seus 600 mais 150 ou 160 por cada criança, não me lembro agora exatamente a quantia. Aí o outro diz, eu vou dar R$1.000. R$1.000. Aí uma outra candidata dizia, não, mas eu vou dar uma bolsa auxílio educação de 5.000. Você percebe que havia naquele momento ali uma barganha com o dinheiro público, porque é aquele velho ditado, não existe almoço grátis, tá? O único dinheiro que o Estado detém, o único dinheiro que os cofres públicos detêm é o dinheiro
da sua população, é o dinheiro do seu povo, é o dinheiro dos impostos que ele cobra. E é claro que quando você tem, e o assistencialismo eu acho que é sim importante, não sou crítico com o assistencialismo, mas você tem que fazer com responsabilidade, tá? Então, quando você tem um programa desse, é claro que para custear o programa você aumenta imposto. Então, a cesta básica aumenta. O remédio aumenta. Por quê? Porque você aumenta a carga tributária. O combustível aumenta, porque você aumenta a carga tributária. O vestuário aumenta, né? Porque você aumenta a carga tributária. E quando você tem aqueles bens que são considerados não essenciais, a carga tributária ainda é muito maior, como a cervejinha, né? A tão propalada cervejinha do final de semana, a carga tributária é imensa. O refrigerante, a carga tributária também é muito grande sobre o refrigerante. Então você percebe que você acaba não avisando a população no seguinte sentido: olha, eu vou fazer um programa assistencial, mas esse programa é financiado com dinheiro público. Você tem que dizer, porque é como se, e o que a gente vê na campanha, é como se quem tivesse a bondade de fazer essas doações, que até parece que é doação, é o presidente da República ou é o governador. Não, ele não está fazendo isso com o dinheiro dele, é com o nosso dinheiro, você compreende? Ele está cumprindo o papel dele, claro. Ele está cumprindo o papel dele. Então, o que eu quero colocar para você aqui, nessa provocação, Paulo, nessa provocação para você, é quando você fala, né, da consciência cidadã, cidadania. Primeiro, eu queria que você explicasse aqui para quem nos acompanha qual é a sua definição de consciência cidadã. O que é a cidadania dentro do conceito que você desenvolve, tá? E quais direitos o cidadão pode exigir? E de que forma, e se você tem, e na sua obra, eu tive a oportunidade de ler, uma obra muito interessante, de que forma a gente consegue mudar essa cultura, para que o povo saiba que ele tem que votar não em quem vai dar uma cesta básica, mas sim em quem vai promover saúde, educação, segurança e oportunidade de desenvolvimento pessoal e progresso como um todo, geração de riqueza, porque quando você gera riqueza, você partilha. Então, essa é a provocação. Eu queria agora ouvir você dentro desse contexto. Pronto, vamos lá. Primeiro eu queria colocar o seguinte, vamos lá. Tudo que você colocou são fatos, né, reais, que estão aí, nós estamos verificando, mas eu queria começar desde a primeira provocação sua. Quando a gente coloca a questão nossa, tudo passa, como eu falei, pela nossa falta, né, de maturidade, ou seja, pela nossa infantilidade do que é a cidadania. A cidadania é exatamente seus direitos políticos constitucionais. É o fato de a gente, como eu falei, nós temos uma Constituição, um pacto que nós fizemos, nesse pacto de convivência ou seja, que é supremo, né? Ou seja, é assim que nós vamos conviver. Mas nós não nascemos sabendo, não nascemos conhecendo. A gente precisa aprender. Quando eu falo nós falamos do nível de analfabetismo, né? A gente está falando de não saber ler e escrever, mas mais do que isso, quando a gente fala de analfabetismo funcional, a gente está falando de pessoas que não sabem interpretar um texto. Então, para ficar mais fácil, a gente precisa compreender que não é uma lei ou escrever em um pedaço de papel que muda a cultura de um país. Nós sabemos que são poucas pessoas que constituintes foram filósofos, juristas, pessoas que tinham conhecimento bastante grande sobre direitos, sobre Constituição, sobre as questões culturais de outros países, para fazer a Constituição que fizemos mais nossa. Mas e o resto? E o resto dos nossos milhões de brasileiros, né? Então, que não tem conhecimento nenhum, nem dos seus próprios direitos. Ora, a questão do ser representativo, ser político, partidário, ser político, representativo, vereador, não é fácil, né? Não é fácil você ter talento e se doar para servir a população. Se candidatar a ser síndico de um prédio não é fácil. Se candidatar a ser governador, vereador, prefeito, presidente da República, não é fácil. Então, a gente, como eu digo, né, do mesmo jeito que eu não gosto da generalização, que eu não gosto da criminalização e demonização do empresário, eu também não acho justo
criminalizar e demonizar políticos, né? Tem vários políticos, e a maioria deles muito bem intencionados, né? O que você falou é a realidade. Como, para ele se eleger, nós criamos um sistema partidário que é horrível, na minha concepção, avaliação minha, nós precisamos melhorar. Por isso que eu estou provocando o exercício da democracia participativa, né? Ou seja, mas para que a gente tenha consciência disso, a gente tem que primeiro olhar, levantar o tapete e enxergar a realidade. Enxergar que nós somos minoria. Minoria. Nós que estamos conseguindo assistir aqui é minoria. Você vai ver, minoria. Você vai falar de qualquer outro assunto. Você vai botar quem vai ser mais visto no podcast. É alguém que vai falar de sexo, falar de alguma coisa de futebol, falar de alguma coisa, ou vai falar de questões culturais, de cidadania. Né? Eu preciso explicar o que é consciência cidadã participativa. Por que estou me posicionando assim? Né? Ou seja, por que eu estou dizendo que consciência o que é? Consciência, mente, consciência é você conhecer, é você saber, é você se conhecer. Cidadã dos seus direitos. Se eu não conheço os meus direitos, se eu não exijo escola pública com eficiência, se eu nem exijo segurança pública, se eu acho, como você falou, que é favor, se eu não acho, se eu não tenho sentimento de pertencimento, que aquele serviço público é meu, se eu não conheço e não acho que eu pago por ele, se eu não entendo que a pessoa que fez um concurso público ou se candidatou a prestar um serviço público, né, ele está ali prestando um serviço público, logo de todos. Se eu acho que é favor ele asfaltar minha rua, botar água na minha rua ou botar uma luz no poste, eu sou um infantil em relação aos meus direitos como cidadão. Se eu acho normal, como você falou, eles não me atenderem ou me atropelarem em relação a passar por cima das minhas vontades depois, sabemos disso, para que mais vergonhoso do que você vê no canal dos próprios prefeitos, que botam lá, para só falar assim, se fulano de tal trouxer Beyoncé para Salvador, eu voto nele. Meu voto custa R$50. E ninguém ficar indignado com isso, ninguém se escandalizar com isso. Ninguém achar que isso é um absurdo. Acha normal, dá risada. Este é o nosso país. Então, só para concluir aqui, bem rápido, é o seguinte. O que é que eu estou chamando a atenção? Consciência cidadã participativa. Agora, como? Se nós sabemos que nossa estrutura educacional deixa muito a desejar, se a gente não aprende na base nada sobre Constituição, nada sobre cidadania, nada sobre nossos direitos, nós não aprendemos, ninguém nos ensina isso. Não está nas grades escolares. Não está. Então o que acontece é o seguinte, a gente está sendo preparado para exatamente sermos analfabetismo da idade cidadã. A gente não tem condições de atender nada. Então ficamos fácil de sermos manobrados e aceitarmos R$50, R$1.000, R$600. Acharmos que nós somos oportunistas, nós somos espertos, sabido, porque eu ganho R$400, não quero assinar minha carteira, ok? E eu estou ganhando R$400 e eu ganho um bico ali, então eu vou ganhar R$2.500 por mês, meu irmão, é maior do que ganhar 1.320, compadre. Você acha que eu sou otário? É a expressão normal que você vê as pessoas conversando como se fosse normal. Então, o que você falou, imagine, nós estamos baseando, né, pela pobreza. Nós estamos baseando pelos R$400, pelos R$600, nem pelo salário mínimo. E o povo, a maioria, está achando que isso tem alguma coisa de bom. Então, vamos lá, para chegar lá. Quem mais pode fazer por esse país somos nós, eu, você, Rafael, quem está nos ouvindo, aqueles que menos precisa de educação pública, saúde pública, segurança pública e moradia.
são os que mais podem fazer para transformar a cultura do nosso país. Por quê? Os que mais precisam de tudo isso, infelizmente, estão neste momento achando vantagem ser com a sua inocência. Eu estou procurando palavras que sejam educadas, porque eu falo de amor. Eu falo de amor à pátria, eu falo de amor ao próximo, eu falo de amor a viver uma cultura melhor. Então, eu não, com meu filho, vamos lá, meu filho, meu neto, seja quem for, quem é que não tem uma criança porque quer alguma coisa e já se jogou no chão em algum momento porque quer, ou fez malcriação? Sim, lógico. Mas isso natural. é infantilidade, não é? Você não deixa de amar ela, de cuidar dela, nem educar ela. Lógico. Quem está educando os nossos infantis cidadãos que não têm consciência cidadã? Então, nós que menos precisamos, somos que mais podemos fazer. Como? Através do associativismo, através do acolhimento e não do assistencialismo. O assistencialismo é fundamental. Todo mundo já passou a necessidade de precisar de uma assistência. Assistência no passado, você vai lembrar. Pô, o cara caiu ali da moto e tal, chama assistência. Assistência chama para socorrer. Mas depois você tem que ter uma coisa, e o povo brasileiro precisa desenvolver esse sentimento, que é o sentimento de gratidão. Gratidão, porque o que acontece é o contrário. Eles querem criminalizar, não querem reconhecer, são ingratos com aqueles que estão fazendo por eles. Aqueles que estão lutando, se doando efetivamente para poder trazer isso, não porque quer ser bonzinho, porque é o melhor para todo mundo, né? É o melhor para todo mundo. O que é que eu quero? Não adianta eu ter bilhões de reais no bolso e não sair para um barzinho, tomar uma cervejinha, comer uma picanhazinha, porque se eu não posso sair para comer uma picanha e tomar uma cerveja que vão me matar, vou sair depois que vou para um congresso no Rio de Janeiro, no médico, vou lá sentar para tomar uma cerveja com os amigos, sou fuzilado porque me atrapalho com outro bandido com bandido. Então que a insegurança ela não é boa para ninguém. Então nós precisamos transformar nosso país a partir da medida da consciência cidadã participativa. Então o que eu vendo, o que é consciência cidadã para mim participativa, é exatamente promover, através da educação, através do nosso movimento social organizado, através das empresas filantrópicas, através desse ambiente fértil de brasileiros que têm sim, com paz, sem polarizações. A polarização não interessa à nação. Não adianta eu contra você, branco contra negro, rico contra pobre, empresário contra empregador, não sei o que lá, tá lá, somos iguais. Acho que você está corretíssimo. Acabar com essa polarização. A polarização é extrema direita, extrema esquerda. Gente, nós estamos acima disso. Não, Paulo, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos no mesmo barco, tá? Então, assim, o barco é o mesmo, não importa, sabe? Então, essa polarização é como você disse, você divide. Ora, se a gente está num barco, a gente tem que se unir para remar, para colocar esse barco num bom prumo. Né? A gente tem que colocar o barco no rumo correto. Não tem que estar um lado remando ao contrário para o barco ficar à deriva, porque isso prejudica a todos. Ou parar de remar. Então, assim, pois é, ou parar de remar. Então, todos segurando o remo e remando na mesma direção. Porque é o seguinte... A política é importante para definir a eleição, os governantes, os grupos que vão assumir o poder. Ora, mas aquele grupo que assume o poder, no momento em que ele assume, ele é o governante de todos. Ele não pode ser o governante de quem votou nele, ele é o governante de quem votou e também de quem não votou, ele é o governante de todos. E eu acho que aí o objetivo é comum. A partir daí, a polarização ela tem que não existir. Eu sou muito crítico e quando eu falei aqui dessa questão da campanha presidencial, eu sou muito crítico da forma como ela foi conduzida. Porque, perceba o seguinte, eu não vi nenhum programa de governo consistente. O que eu via? Era barganha de voto. Porque eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Eu acho que não é assim que você tem que construir uma nação. E não é assim que você tem que convencer a população. Você tem que convencer a população a votar em você, porque você tem um projeto de governo bacana. Você tem um projeto de governo que resolve o problema da educação, da saúde, da segurança, que são os 3 pilares do Estado, né? A gente tem aí segurança, educação, saúde pública. Claro, tem outros pilares, mas eu estou dizendo aqui os principais eixos que a gente vê. Então você precisa ter um programa de governo, você precisa colocar o país no trilho da economia. Deixa eu ser um pouco, até, desculpe, grosseiro, porque eu estou interrompendo, mas entenda. O cara vai voltar, e para voltar, quando ele faz as pesquisas dele, ele entende que aquele povo quer ouvir aquilo. Entenda, o povo brasileiro é infantil.
em termos de inteligência cidadã. Vamos lá. Ele não entende, ele não foi preparado, ele não tem consciência dos seus próprios valores, ele não sabe que ele tem direito. É isso aí. Então, na eleição, o seu voto, o meu voto, vale tanto quanto aquele voto daquela pessoa que recebeu R$50 para votar em quem ele quiser. Entenda isso. Então, enquanto a gente for minoria, eu vou repetir, em um Estado democrático de direito, quem ganha a eleição é a maioria. E a maioria, sim, foi lá e votou. Votou naquilo que ele ouviu, que acreditou. Acabou. Nós temos agora o nosso presidente. 10. O que é que nós temos que fazer? Ajudar o nosso presidente. Para dar certo. Agora é hora de esquecer as suas vontades políticas, porque quem está eleito, se a regra é essa, como você falou, você dorme com a Constituição do seu lado, tá lá, meu amigo. Se não importa se foi 1%, o importante é que já se resolveu, já se elegeu. Agora meu presidente da República está eleito. Meu governador está eleito, meu prefeito está eleito, meu general... Pronto, se eles estão eleitos, o que é que eu vou fazer? Me aproximar dele de forma harmoniosa e contributiva, levando sim o conhecimento que nós, minoria, empresária, que não é tão pequena, mas é minoria empresária, nós somos minoria. Mas nós temos uma capacidade de gerir que pode contribuir com o país, com a nação. Então, o que eu chamo, eu não quero discordar, eu não estou aqui para discordar, eu discordo. Eu não quero aqui fazer uma posição que muda, ou calada, ou ficar chateado, ou ficar... Para de remar contra, como você falou. Meu irmão, vem cá. O que é que você quer fazer? Agora, você não acha que isso aqui pode ser feito dessa forma, não? Enquanto isso, o que é que eu faço? Eu preciso de educar. É educação. Mas para a educação, primeiro, antes da educação, a gente precisa dar consciência. Você entendeu que é diferente? A educação, você ensina muita coisa. Mas a consciência cidadã, ela vem antes. O pai não vai botar o filho na escola se ele não tiver consciência que a educação é importante para ele. Ele vai dizer o seguinte, não, que para a escola o quê? Vai ter que trabalhar, rapaz. Você está ganhando R$600 aí, se vira, vamos trabalhar porque não dá. Eu não acredito nesse país, não. Rapaz, todo político é ladrão, todo empresário é ladrão. Vai explorar a gente. Se ele começa a acreditar nisso e vira a maioria, acabou. Então, o que é que a gente tem que fazer? Entender isso, compreender isso. E começar é da minha conta, sim. Eu tenho que me meter em tudo, sim. Eu tenho que participar, sim. Eu tenho que contribuir, sim. Eu tenho que pagar meu imposto direitinho, sim, certinho, mas eu tenho que ir lá e dizer como é que eu faço para esse imposto que eu pago vier a reciprocidade para o povo que eu pactuei, que eu quero todo mundo educado. Então eu não posso deixar, no fato de eu poder botar meu filho na escola particular, continue botando, mas abandonar a escola pública, nunca. Eu tenho que começar a fazer observatórios, aí olhar, vem cá, meu amiguinho, você não está indo para a escola por quê? Professor, vem cá, está dando o que aqui de aula? O que é que vocês estão ensinando aos meninos? Eu posso pagar, mas acontece que eu não vou abandonar minha escola pública, eu não vou abandonar meu posto de saúde público. Eu quero saber como é que está a assistência aqui, vocês estão atendendo o pessoal bem? Como é que está? Estão roubando aqui? Tem o que aqui? Está chegando a seringa para cá? Está chegando a anestesia para cá? Está chegando os remédios para aqui? Ou tem alguma coisa errada aqui? Cadê a transparência, né? Diga aí. Impessoalidade. Moralidade. Transparência. São 5. Não é isso? E a gente tem direito de fiscalizar. Então, o que eu estou chamando a atenção é dizendo o seguinte. Quero contribuir, sim, com o meu país. Meu presidente foi eleito. Está aí. É nele, é com ele que eu vou me aproximar para que ele possa transformar o país. Porque interessa a todos nós. Interessa a todos nós brasileiros. Certo? Um país rico, um país próspero. E o que é a mensagem? Riqueza. Produção de riqueza. É riqueza. Nós temos que entender, ver, enxergar como virtuoso o cidadão, o empresário, seja quem for, que faz dinheiro. Ninguém faz filantropia sem grana. Ninguém doa nada, como você disse. Ninguém paga para o governo dar doação aos que for sem dinheiro. Então a gente precisa olhar o cara que gera riqueza assim, pomba, esse cara merece aplausos. Esse cara é um cara que de botar, porque esse cara gera riqueza para o nosso país. E os empregados e o empregador.
Sentimento de unidade e pertencimento. Não existe pessoa jurídica sem pessoas físicas. Não existe empresa sem pessoas. A diferença de uma empresa para outra, quem faz são as pessoas que trabalham nela. A diferença de um serviço público, de uma escola pública, uma da frente da outra, assim. Uma é eficiente pra caramba pública e a outra é horrível. Vá olhar quem são os diretores, quem são os gestores de uma escola e de outra. A diferença está nas pessoas, na eficiência das pessoas, do indivíduo. Concordo com você. Agora, Rafael, e afinal de contas, o que é da sua conta? Diga aí. E uma coisa que a gente abordou bastante sobre presidente, governador, mas eu já ouvi pessoas falarem que ia votar no vereador porque ele botou uma luz ou porque ele botou uma calçada diferente. Então, assim, que a política não é apenas é presidente, é governador, e é importante a gente pensar também nisso. Vereador, deputado estadual, deputado federal, muitas vezes as pessoas nem lembram em quem votou. Quem é que votou para vereador? Quem votou para deputado estadual? Então, é algo muito amplo que a gente precisa começar a participar realmente e cobrar e fiscalizar. Se você me perguntou a pergunta. O que é da sua conta? O que é da minha conta? Da minha conta é começar cada vez mais a ser realmente uma pessoa participativa, fiscalizando, cobrando, multiplicando essa consciência. Inclusive, resumidamente, quando eu conheci Paulo e vi este trabalho belíssimo que ele tem realizado, tenho acompanhado bastante ele, eu falei, Paulo, quero ser multiplicador dessa consciência cidadã. Como é que eu faço aqui? A gente bateu vários papos, conversamos muito, tenho aprendido muito também com ele, cada vez mais. E como ele fala brilhantemente aqui, a gente nem desce para as reuniões de condomínio, a gente não tem nem essa cultura. Agora, o que é que eu observo também? Em reunião de amigos, reunião de pessoas, grupo de WhatsApp, a gente vê o que? As pessoas reclamando. Reclama pra caramba. Então a gente vê as pessoas reclamando e a questão da participação, a questão realmente do fazer. Não tem essa cultura. Então, da minha conta, é cada vez mais assumir a responsabilidade. Eu acho que cada um tem que assumir suas responsabilidades também. E procurar realmente participar e cobrar por aquilo que é de nosso direito. Então... Uma coisa que a gente podia colocar e que a gente vê, que é para ficar beleza, primeiro é o seguinte, para ficar bem claro, minhas posições são suprapartidárias, eu já deixei bem claro isso aqui, tá? Eu realmente acredito na supremacia do nosso poder, do povo. Eu acredito na Constituição Federal brasileira e, como eu digo, os nossos partidos políticos estão aí sim, e a gente pode, a partir deles, fazer a nossa escolha, ou seja, ele está ali para a expressão das nossas vontades, ok? Mas, na realidade, quem é supremo, quem está acima de tudo, é a nossa Constituição e diz que o poder emana nosso, do povo. Bom, dito isso, deixando bem claro essa posição, porque às vezes eu coloco as coisas de uma forma mais dura, as pessoas, pô, Paulo, você está sendo bolsonarista, você está sendo lulista, você está sendo clarista, você está sendo... E aí vem, eu digo, não, ao contrário, eu estou sendo cidadão, político cidadão. Minha posição é, sim, de quem quer o melhor para o nosso país, quem quer o melhor para todos nós, que eu acredito que todos vocês queiram. Então, sim, falo isso, né? Então, nesse sentido, eu comungo, porque eu também penso igual, eu sempre estou disposto a ajudar a fazer dar certo. Não importa quem seja, não importa qual lado seja, eu estou sempre disposto a fazer dar certo. Exatamente. Conte comigo, se é para dar certo, conte comigo. Exatamente, se é para dar certo e vão participar. Então, qual é a questão? O pessoal vai dizer, você tá ali, fulano e tal, você, como é? Dia com quem andas, que eu digo quem é. Peraí, amigo, eu moro no condomínio, eu tenho que participar, seja quem for, e vou estar lá. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, nós estamos agora vivendo uma reforma tributária. Isso. Nós estamos vendo falar em um Conselho Federativo. Nós estamos vendo tanta loucura acontecendo e eu não vejo ninguém, ou seja, preocupado com o aumento de CMS. Da carga tributária como tudo, né? Porque a carga tributária ela achando que não vai atingir, achando que não é da conta dele. Eu vejo empresários dizendo, eu não pago ICMS. Empresários. Então, vai pegar no bolso todo mundo. Quando eu estou falando que nós precisamos despertar a classe empresária para parar de olhar para o seu umbigozinho e olhar o social, a função social da empresa dele, certo? Eu estou fazendo um alerta, dizendo assim, olha, você está equivocado. Mas, Paulo, eu já pago meus impostos em dias, pago tudo, já emprego, já tenho função social, veja lá, eu já vi que está, mas está pouco.
a gente precisa de atitude, de mais atitude. Então, o que eu deixaria, assim que eu pudesse deixar mais claro para a gente, claro que está aqui à vontade, mas é o seguinte, é inquestionável que a gente tem uma população que está completamente alienada ao que está acontecendo no nosso país. Isso é um risco muito grande. E a gente precisa despertar essas pessoas. A gente precisa mostrar a essas pessoas. Olha o que é que está acontecendo. Olha, você não pode, ao contrário, você tem que participar mais, você tem que estar mais junto, você tem que estar mais unido. Quando as pessoas vão saindo da capilaridade, que é o município, onde está mais perto, que o bairro, que mais sabe o que você precisa, está ali no seu bairrozinho, que vai saber exatamente por que a gente criou mini prefeituras. E aí você quer pegar todo o dinheiro, quer centralizar tudo, quer botar lá em Brasília, para depois ele dizer que é um sentimento, se a gente já tem essa cultura não participativa, então é importante, muito importante, só para deixar essa mensagem, a gente precisa agir mais rápido. Então, a ideia, através da Associação Comercial da Bahia, a bicentenária Associação da Bahia, que eu sou presidente hoje, estou presidente, daqui a pouco não estou aqui mais, faço parte da FACEP, que é a Federação das Associações, sou diretor institucional dela, do Instituto Unido Brasil, em Brasília, exatamente, o Instituto Unido Brasil, são 460 empresas que exatamente apoiam a frente parlamentar, com 220 aproximadamente senadores e deputados federais. Eu estou lá junto, participando, olhando, contribuindo com todas as pautas legislativas do Senado, do Congresso que estão acontecendo, olhando o que é que melhorar o ambiente, nosso ambiente, que é importante também. Todas as terças-feiras tem um almoço, esse almoço é discutido algumas questões sobre isso, que a gente precisa se unir mais, que é um movimento também que nem a Associação Comercial da Bahia, que ele é plural, multissetorial, né? É um movimento de cidadania, a Associação Comercial da Bahia, com essa nova direção nossa, a gente tem núcleo de saúde, educação, inclusão social, que eu falo do acolhimento, não do assistencialismo. O assistencialismo tem que sim, mas ele tem que ser, não pode ser perene. Você tem que transformar o assistencialismo pelo acolhimento, acolher, ajudar, orientar, educar, ensinar o cara a ser formal. Nós temos uma informalidade de 54,7% na Bahia. Você sabia disso? Posto de trabalho na Bahia é 54,7%. Como é que você pode falar que as pessoas são informais? É altíssimo, né? Altíssimo. Tem mais informal do que... Exato. Então, esta preocupação que a gente tem que ter e tem que começar a pensar, vou trazer para cá. Eu preciso trazer os informais para a formalidade, porque eu preciso que eles comecem a entender o que é empreender realmente e pagar seus impostos. Então, se a gente aumenta as pessoas que pagam mais impostos, vai diminuir a carga. Porque você mora num prédio de 100 andares, só 40 paga condomínio, 60 não paga. Os 40 vão ter que você vai fazer taxa extra. Os 40 e depois, vão ter que financiar que não paga. Quando você paga a taxa extra, 40 não consegue pagar, passa para 30. Você aumenta a taxa extra, de 30 passa para 20. Acabou o país. Então, são questões reais que estão estampadas na nossa cara. A gente não vê porque a gente não tem consciência cidadã. A gente não consegue, não tem inteligência e capacidade de enxergar isso. Quem pode fazer isso? Nós. Eu, você, quem está nos assistindo. Então, querer contribuir, se quiser participar, não é só pedir o livro que eu dou, mando para vocês, com autógrafo especial e tudo, mas também na associação procurar Movimento Via Cidadã. Movimento Via Cidadã é uma plataforma onde nós estamos nessa plataforma exatamente começando a promover essa consciência. Constituição fácil, Código de Defesa do Contribuinte do Serviço Público, né? Através de uma grande grade de empresas filantrópicas em todo o Brasil, que a gente está linkando tudo numa rede, para que a gente possa entender onde é que estão as pessoas fazendo esse mesmo papel de cidadania. Estamos lançando a Lei Popular no ano que vem, que é o dia agora, né? Que é a Lei Popular, onde eu estou querendo lei popular para as pessoas assinarem, abaixo assinado, para apenas dar condições da gente abater as doações que fazemos à Santa Casa, a Irmã Dulce, ao Hospital Aristides, esse pessoal todo que a gente dá, aumentar nosso imposto de renda. O que é que eu quero com isso, Paulo? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas exercitem a democracia participativa. Legisle.
E aí vai lá e assine o abaixo-assinado, e quando ele começar a ver transformar a sua vida, ele começa a acreditar que ele pode mudar seu ambiente, seu país. Consciência cidadã participativa. Acredite, a gente pode fazer, a gente pode mudar. Conto com cada um de vocês, pau na máquina. Pau na máquina. Bacana, Isso é interessante. Eu vi aqui, Paulo, tem uma coisa aqui que eu vi que eu achei muito interessante, que você colocou aqui no seu livro, tá? Você disse, eu sou um ser egoconsciente, construtivo, autossustentável, imortal e invencível até que minha vida acabe. Eu achei isso... Isso é uma filosofia de vida. Vamos lá, agora o papo passou para a filosofia ótima. Sim. Filosofia de vida, né? Ninguém... essa foi uma filosofia que eu me intitulei, depois eu descobri que você tem o estoicismo, né? Que eu não sabia que existia. Eu tenho essa mania de querer achar que eu acertei, que eu inventei uma coisa. Quando eu vi, o cara tinha inventado isso há muito tempo atrás. Então, quando eu digo que eu sou um ser ego-consciente, é que eu dizia que todos nós somos egoístas. E aí, minha mulher ficava chateada comigo, meu amigo Jorge Freire, gente finíssima, ficava chateado, meu filho, meus amigos diziam assim, você é o cara mais altruísta que eu conheço, como é que você diz que é egoísta? Eu digo, nós somos egoístas, você é, eu sou. Não é! O ser humano é egoísta por excelência. Aí eu disse assim, então, exatamente, mas eu quero que eu fiz, vou mudar essa zorra, vou botar ego consciente. Ou seja, ego, de egoísta, e consciente, nós somos racionais. Então nós temos que ter consciência do nosso egoísmo, do nosso como animal oportunista, né? Nós temos ódio, nós temos ciúme, nós temos inveja, nós temos amor também, que é bom, e a racionalidade. Ego consciente. Então, quando você tem consciência de que você tem instintos animais, lembra? Instintos animais, que você tem instintos, que você tem racionalidade para você dominar seus instintos. Então, ego consciente, construtivo. Então, se você tem uma cabeça sempre buscando construir informações, me fale bem dele que eu vou repetir, me fale bem dele, agora me fale mal que eu esqueci. Eu não sou aqui para ser destrutivo nunca. Eu só passo o que for salutar, bom, valores. Aí, assim, autossustentável é porque a dignidade humana, você acabou de falar, eu não quero. Eu vou ser grato se me ajudarem um dia. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudarem. Sempre alguém é ajudado, alguém deu a oportunidade de abrir uma porta. Eu sou grato. Mas veja bem, gratidão a alguém que te ajudou. Mas eu quero me sustentar, eu quero me manter. Eu quero ser autossuficiente, autossustentável, eu tenho que me manter, eu tenho minha família, eu tenho dignidade humana, eu tenho orgulho próprio, né? Eu quero ser virtuoso, eu quero que as pessoas me respeitem pelo que eu sou e pelo que eu sou capaz de fazer. Então, autossustentável, autossuficiente, desculpe, imortal e invencível até que minha vida acabe. Contradição, a sua vida acaba, então você não é imortal e invencível, porque enquanto eu estiver vivo, eu vou viver, sem pensar na hora da minha morte. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar como invencível. Mesmo que esteja por baixo, eu vou com certeza superar aquela dificuldade. E quando você pensa dessa forma, você é forte. Eu sou imortal e invencível. Então, por mais que eu estivesse preso, sendo acusado de ser o maior sonegador bilionário, jogado numa cela, dividindo a cela com 7 pessoas, dormindo no chão, vendo minha família ser destruída, porque atacaram minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, meu cunhado, destruíram meu ganha-pão, atingiram minha dignidade. E mesmo assim, eu não estava destruído, nem estava perdido. Muita gente se matou, muita gente se perdeu, nunca se recuperou dos traumas. Eu não. Eu então sabia não, isso aqui deixa comigo que eu já sei o que eu vou fazer. Resiliência é a palavra. Né? Aí tem o estoicismo, né? Que os caras dizem que o estoicismo tem isso. Eu não sabia. Quando eu fui dizer, o cara antes de Deus, de Cristo, já tinha o estoicismo, tal. Eu digo, pô, já existe isso. Aí você vai. Então, esta é uma filosofia que contribuiu, porque ela era anterior à Operação Alquimia. Eu já pensava dessa forma. Eu já achava que a gente estava aqui para dar o privilégio de ter nascido. Ter nascido é fantástico. Já pensou? Olha quantas coisas você já venceu, você já disputou com um bocado de gente lá e saiu na frente. Você vive, você pode sentir, você pode discutir, você pode estar passando por tudo isso, você pode estar aqui agora, né? E pode potencializar, como estamos fazendo nesse momento espetacular de estar dividindo com você esse espaço. Então,
Isso é uma virtude, isso é maravilhoso. Então, por isso que essa filosofia por isso está no livro. E as pessoas têm que acreditar nisso e procurarem acreditar que você é invencível e imortal até que sua vida acabe. Aí, viu, Rafael, dentro da fala aí de Paulo, né, me lembra Epiteto grande, Perfeito. filósofo, Alexandre, né? Epiteto. E aí, ele inclusive foi mestre de Marco Aurélio, né, que também Exatamente. imperador e Perfeito. também tem uma obra fantástica. E a teoria deles era ensinar a arte de viver e viver plenamente com felicidade. Exato. Essa é a teoria da filosofia que Estoicista. Epiteto pregava. É isso aí. E ele dizia o seguinte, na verdade, você tem fatores da sua vida pelos quais você não é responsável. Exato. Você não é responsável pela família por onde você nasceu. Perfeito. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo país onde você nasceu. Você simplesmente nasceu, né? Você nasceu na família, você nasceu em um Perfeito. país, você nasceu com a cor da pele que você nasceu e você não tem qualquer interferência nisso. Perfeito. Então, ao longo da sua vida tem muitas coisas que você não tem interferência. E, por exemplo, ninguém quer adoecer, mas você, por mais que você cuide da saúde, você não tem certeza absoluta que você nunca vai adoecer, né? Então, aí ele diz o seguinte, que a verdadeira felicidade é você focar naquilo que você consegue ter algum controle, Sim. naquilo que você tem responsabilidade. Então, assim, você foque naquilo que você consegue controlar, que você consegue conduzir. E talvez tenha sido exatamente essa fórmula que Paulo usou para superar as adversidades, para superar os problemas e enfrentá-los com serenidade, com tranquilidade, sabendo que a vida é feita de marés, né? Perfeito. A vida é cíclica. E essa coisa exatamente essa que você colocou. A gente tem a questão das nossas frustrações, né? Então a gente tem aquela questão de expectativa não atingida, né? Gera frustrações. Na verdade, então é muito bom você estar exatamente ciente das suas capacidades, do que você pode ou não controlar, para que você não se cobre, para que você não se imponha pressões que só você está se colocando. É você que pode se colocar para cima ou para baixo, ou exatamente deixando de você estar, a depender de você mesmo. Então, esta é importante para que a gente possa transformar tudo, né? Eu poderia, inclusive, depois desse acidente, esse desastre, passar a ser uma pessoa revoltada ou querer me vingar, ou peguei. Não. Eu transformei isso em uma motivação, propósito de vida. Então eu tenho como propósito de vida transformar o Brasil, transformar o mundo, mas eu vou começar pelo Brasil primeiro. Então, olha bem, isso me deu sentido, me deu significado de vida. Fez eu escrever um livro, estou escrevendo o segundo livro. Então, quer dizer, estou indo para a associação, estou participando de tudo, estou indo para Brasil, estou indo para São Paulo, Brasília, estou correndo atrás disso tudo. Não, deixar claro, vocês não perguntaram, mas eu vou deixar claro logo. Perfeito. Não sou candidato a político representativo. Eu sou um ser político cidadão participativo. Isso é muito importante você dizer, pai Paulo, por que você poderia ser e tal? Não é essa a minha praia, eu não acredito desta forma, eu não tenho talento para isso, eu quero fazer diferente. Fala, Marcos, eu estou disposto aqui já, para mim tá ótimo. Eu vou aproveitar também brevemente aqui, que pegando a fala dos dois, a gente fez um podcast recentemente também sobre gratidão. Existem estudos científicos com a comprovação de que a gratidão gera felicidade, produtividade e até questão de financeiro. E no livro, Paulo fala bastante sobre a questão da gratidão. Habib falou agora na questão de foco naquilo que você tem controle. Creio que Paulo, querer na hora que ele estava passando pela Operação Alquimia, obviamente que creio que ele não ficou feliz, é evidente. Mas a gratidão pelo aprendizado que você pode extrair disso. Então eu creio que realmente é um sentimento muito importante, esse sentimento de gratidão. E estou muito grato hoje também pelo bate-papo, pelo aprendizado. Então quero dizer que essa gratidão é profunda também. Paulo, deixa também aí seu Instagram, suas redes sociais. Quem quiser estar acompanhando também a Via Cidadã, para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, Paulo Sérgio Cavalcante o Instagram, né, que também é a mesma coisa, também dos outros canais. É mais fácil, o Movimento Via Cidadã, que a gente já colocou aqui também para vocês. Aí, se quiser também, como eu disse a você, é 71 999 81 1801, é o WhatsApp. Eu estou aberto, atendo qualquer qualquer hora, tá certo? Sem problema nenhum. Como disse a você, estou à disposição, estou agradecido, muito obrigado. E vamos nessa,
Pau na máquina. Então é Paulo Cidadão Participativo. Né? É. Também agradeço aqui mais uma vez o convite de Habib. Eu quero dizer que foi uma honra também estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez, obrigado, Paulo, pela sua participação aqui, fundamental. Então agradeço. Vou deixar também aqui meu contato. Quem quiser estar me acompanhando, palestrante Rafael Couto no Instagram. E fica à disposição também, viu? Muito obrigado. Então, agradeço imensamente, Paulo, a sua generosidade de estar aqui conosco nessa noite, nesse bate-papo, né? Nesse bate-papo bacana. Rafael, parceiro aí de longa Sempre data. Um prazer. Sempre um prazer. E agradeço a você que nos acompanha e até a próxima. Valeu. Obrigado. Fala, Marcos. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.